Eu vou ter os mesmos direitos trabalhistas daquele colega, daquela pessoa que tem a carteira de trabalho anotada? Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Flávia, eu sou advogada trabalhista há mais de 22 anos e vou abordar aqui para vocês um pouquinho sobre o direito do trabalho. Então agora eu vou falar para vocês sobre o adicional de insalubridade e periculosidade. O que é um, o que é o outro? A insalubridade é quando aquele trabalhador, a função que ele está desenvolvendo no dia a dia, o ambiente é insalubre, faz mal para a saúde dele. Mesmo que a empresa forneça equipamentos adequados, mesmo assim o ambiente é insalubre, ou o produto que ele trabalha, que ele manuseia diariamente é insalubre. Então, o que a empresa tem que fazer? A empresa tem que pagar todos os meses, além do salário, um valor referente a este adicional. Então, todos os meses tem que ser pago este adicional. E a periculosidade? A periculosidade são para aqueles produtos explosivos, algo que é corrosivo, que faz muito mal também à saúde. E aí também terá o adicional respectivo dele. E dentre esses dois, os adicionais correspondentes são 10, 20, 30 e 40. Alguns é para insalubridade e outros são para periculosidade. O advogado irá avaliar qual que é o risco que você está trazendo para o escritório dele e aí ele vai fazer o pedido correspondente, pedido correto. Inclusive, pessoal, vou dar um exemplo para vocês que aconteceu aqui no escritório essa semana. Uma senhora nos procurou e falou: doutora Flávia, eu trabalho manuseando todos os dias cloro, água sanitária, limpando o banheiro. Aí eu perguntei para ela: esse banheiro é um banheiro público, onde passa muitas pessoas, onde você utiliza esse produto por várias horas no dia, né, constantemente, esse produto ele é muito concentrado? Não, não é, eu uso esporadicamente, uma vez ou outra. Então, vai ser caracterizado o adicional de salubridade? Não, pessoal, provavelmente não vai ser caracterizado. Então, esta análise tem que ser feita rigorosamente por um profissional, por um advogado, tá bom? Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre adicional noturno. O que é o adicional noturno? O adicional noturno é aquele acréscimo que é pago também no contra-cheque do trabalhador quando ele trabalha naquele período entre 10 horas da noite e 5 horas da manhã. Então o funcionário, durante este período ali, ele abarca algum tempo ali neste período. Então ele vai receber no contra-cheque dele todos os meses o adicional correspondente ao adicional noturno. Existem regras, né, pessoal? Então essas regras, elas têm que ser cumpridas, tanto a parte funcionário quanto o empregador. No direito do trabalho, essas regras são regidas pela CLT, ou então por uma convenção coletiva, né? Muitas vezes até com embasamento na Constituição Federal. Então tem que ser cumpridas. Não pode cada parte fazer o que quiser. Nem sempre o trabalhador tem razão, não. Eu já advogo há mais de 20 anos. Tenho um escritório aqui situado em Belo Horizonte já por muito tempo, atendo muito trabalhadores, mas atendo também bastante empresários, tá? Já fui advogada de várias empresas aqui em Belo Horizonte e processos inclusive altos, onde nós ganhamos absolutamente tudo. Então, assim, aqui no escritório a gente preza muito pela qualidade da demanda. Então eu tenho uma política aqui no escritório de avaliar a demanda e não quem está trazendo essa demanda para mim. Porque essa questão de alguns advogados falarem: eu só atendo empresa, eu só atendo trabalhador, isso é mentira, isso é puro marketing, isso não existe. Se vocês fizerem uma busca da OAB desse colega aí na OAB de Minas Gerais, em qualquer OAB que seja, você vai ver que ele patrocina causas, tanto para funcionário quanto para empresas. Tá? Isso não existe. O que é correto? O que é legal? No meu entendimento, o que é legal é quando chega essa demanda aqui no escritório, você vai avaliar se realmente tem direito aquele trabalhador ou ele não tem direito. Se aquela empresa está exercendo o poder dela corretamente ou não está exercendo. Isso que é importante para um escritório de advocacia, porque não adianta você entrar com uma ação trabalhista para aquele colaborador onde ele não tem aqueles direitos. O que vai acontecer? Ele vai perder a ação, ele vai ficar chateado,
o advogado perdeu o tempo dele trabalhado, perdeu a autoridade dele. Então, assim, o interessante é que você analise a demanda e não quem a está trazendo para o escritório. Tá? Então, sempre trabalhei assim e sempre funcionou desse jeito muito bem. Então, agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o acúmulo de função e desvio de função. Esse, então, é muito procurado, muito falado aqui no escritório. Porque, às vezes, o trabalhador fala, doutora Flávia, mas eu faço várias funções nessa empresa, eu não aguento mais. Então, assim, eu vou falar um pouquinho para vocês o que o tribunal vem entendendo. Se não existir uma cláusula expressa no contrato falando qual que é a função que aquele funcionário irá desempenhar, eles entendem que aquele empregado, ele está propício, ele pode desenvolver, é compatível com a saúde dele, é compatível com o trabalho dele, ele desenvolver outras funções. Isso está descrito no artigo 456 da CLT. Para que isso não ocorra, é necessário que exista um contrato e nesse contrato consta assim, claramente quais serão as funções que o trabalhador irá exercer. Caso contrário, será considerado que qualquer função exercida por aquele trabalhador está dentro da sua condição pessoal ali. De quem é a prova quanto ao acúmulo de função e desvio de função? Esta prova deverá ser realizada pelo colaborador, ou seja, pelo trabalhador. É ele que irá ter que reunir essas provas e provar para o juiz e dizer, através do advogado, que está desempenhando funções completamente das quais se fez constar no contrato e o que foi acordado. E sobre as férias? As férias é uma verba trabalhista que é paga a todo trabalhador a cada ano dele dentro da empresa. Então, se a empresa tem aquele colaborador ali e ele já está lá há mais de um ano, a empresa terá mais um ano para poder conceder ao trabalhador aquele período ali de 30 dias de férias. Agora, esse trabalhador, se ele não completar um ano de emprego ali naquela empresa e for mandado embora, ele vai receber as férias correspondentes àqueles meses trabalhados. Então, assim, se o trabalhador ficou na empresa 6 meses e foi mandado embora, ele vai receber 6/12 de férias pelo período que ele trabalhou. Além das férias, será acrescido 1/3 dessas férias no pagamento correspondente. E essas férias, elas têm que ser pagas quando? Elas precisam ser pagas antes do funcionário sair de férias, né, pessoal? Nada justifica se o funcionário vai sair de férias sem poder usufruir das suas férias. Então, a empresa, ela tem um período de até 3 dias antes, está acertando aí essas férias com seus colaboradores. E sobre as horas extras? Um trabalhador, ele tem que exercer suas atividades num período de 44 horas semanais. Lembrando que ele precisa de usufruir aí na sua jornada de trabalho todos os dias, pelo menos 1 hora de intervalo. Então vamos supor que ele trabalha 8 horas todos os dias. Ele vai trabalhar às 8 horas e fora estas 8 horas, ele vai ter que usufruir aí de 1 hora de intervalo. Então, assim, a priori, o usual é que o trabalhador exerça suas funções dentro deste período aí de 44 horas semanais. Doutora, pode ocorrer dele ter que trabalhar mais em virtude da empresa estar precisando? Sim, pode ocorrer dele ter que trabalhar mais, mas esse período não pode ultrapassar 2 horas diárias. A empresa não pode exigir que ele trabalhe 4, 5 horas a mais todos os dias. Isso ficaria inviável, pessoal. Imagina, o trabalhador sairia tarde, né, da empresa, não teria um descanso aí entre uma jornada e outra, pelo menos um mínimo aí de 11 horas, que é o que determina a lei, e no outro dia ele teria que estar cedo na empresa para desenvolver suas atividades. Então, na verdade, o trabalhador
pode sim realizar as horas extras, às vezes até alguns preferem, porque automaticamente o seu salário aumenta, mas essas horas extras precisam ser ajustadas conforme a lei e não da forma como o trabalhador quer e muito menos como a empresa quer. E como essas horas extras são pagas? Essas horas extras são pagas a princípio no contra-cheque. Então, o trabalhador naquele mês de março, ele fez 30 horas extras no mês, ele vai receber por essas 30 horas extras no seu contra-cheque. Então, ele vai estar recebendo lá o salário dele e as horas extras. Essas horas extras serão acrescidas do adicional correspondente. O adicional correspondente à Constituição Federal fala em 50%, mas várias categorias têm o seu sindicato próprio. E aí aquele sindicato pode colocar ali um adicional diferente. Tem sindicatos que têm adicionais de horas extras de 100%, outros sindicatos que têm um adicional de horas extras de 70%. Então aquele trabalhador irá receber o valor da sua hora ali acrescida desse adicional. Agora, as horas extras, elas precisam sempre ser pagas em pecúnia, em dinheiro? Não, nem sempre. Pode existir outra forma? Sim, pode. Como? Já dei um exemplo para vocês que seria através do salário acrescido aí na folha do contra-cheque. E uma outra forma seria através de uma compensação dessas horas extras que ele trabalhou, que é o que a gente chama de banco de horas. Então a empresa ela vai ali computar todos os meses quantas horas extras aquele trabalhador fez e depois ela terá um prazo de até 6 meses para estar dando este período aí, este prazo para o trabalhador usufruir, através de folga, ou ele mesmo poderá sair um pouco mais cedo do trabalho, ou poderá emendar um feriado. Então tem esta possibilidade também, que é destinada às partes. Mas é claro que o banco de horas tem que estar em conformidade com a lei e até mesmo com os sindicatos, com a convenção coletiva de cada categoria ali. Então, assim, é algo que é tolerável, sim. Acho que é muito benéfico tanto para a empresa quanto para o trabalhador, mas tem que usufruir ele aí adequadamente. E ambas as partes têm que estar de acordo ali, tanto o colaborador como o empresário. Vou falar agora um pouquinho para vocês sobre a equiparação salarial. Este também é um tema muito buscado aqui no escritório. Muitos questionam: doutora, eu faço as mesmas funções que o meu colega, tô lá ao mesmo tempo que ele, só que eu recebo um salário bem menor do que o dele. Isso é correto? Então, pessoal, é necessário que você venha até o escritório, que você procure um advogado de sua confiança e relate quais são as funções que você faz e quais são as funções que o seu colega faz. Além disso, é necessário que você seja claro, seja verdadeiro ao relatar se a perfeição técnica, a produtividade sua é igual à do seu colega. Porque às vezes a gente fala assim: eu deveria estar recebendo o mesmo tanto que o meu colega, não é justo. Mas será que você produz? Será que você faz a mesma coisa que o seu colega faz? Então, assim, isso tudo tem que ser muito bem avaliado para você ter o direito aí à equiparação salarial. Então, para que a equiparação salarial seja configurada, é necessário que seja avaliado uma série de requisitos ali. O tempo que está na empresa, quanto tempo de diferença tem naquela função, o colega A do colega B. Então, isso tudo será analisado, tem que ser muito bem avaliado para ver se você também tem o direito de receber aquele salário ali que seu colega está recebendo. E as gestantes? Como que fica o direito às gestantes, né? A estabilidade que tanto se sabe que elas têm direito. Aquela trabalhadora que engravidou no trabalho, ela não pode ser mandada embora de forma alguma. Não pode ser mandada embora até que o bebê dela complete 5 meses de vida.
Porque a lei determina que a estabilidade gestante, ela inicia desde a confirmação da gravidez até quando o neném completar, o bebê completar ali 5 meses de vida. Então, durante este período, a empresa não pode dispensar a empregada gestante. Se a empresa dispensar, ela vai ter que pagar a indenização correspondente àquele período. Férias, 13º, fundo de garantia, todos os salários daquele período todo. Então a empresa não pode dispensar a mulher que esteja grávida. Agora, existe uma exceção? Sim, existe algumas exceções, né? Uma delas é quando a empregada ali, ela causou, ela deu causa, ela cometeu algo muito grave. Então ela vai ser mandada embora por justa causa. Aí sim, a empresa não é obrigada a permanecer com essa funcionária no quadro de funcionários dela. Nem justificaria isso. Às vezes perdeu confiança, às vezes ela cometeu algo muito grave, que também está previsto na CLT, né, no artigo 482 da CLT. Então, assim, se a empresa for mandada embora por justa causa, essa dispensa está correta. Mas lembrando que a dispensa por justa causa também deverá ser avaliada. Foi adequada? Foi desproporcional? Tudo terá que ser bem avaliado. Então, nesta situação, a empregada gestante poderá ser demitida, e a outra situação que ela não vai mais permanecer ao quadro de funcionários da empresa é quando ela realmente decidir e pedir demissão. Às vezes ela está com a criança pequenininha, com o bebê, não tem com quem ele ficar e está inviável ela continuar no emprego. Então aí ela pode formalizar o pedido dela de demissão. Lembrando que esse pedido de demissão, como segurança para as empresas, seria mais adequado que fosse realizado aí uma homologação perante o sindicato, para que não traga maiores prejuízos aí à empresa, diante da estabilidade que a empregada gestante possui. Outra questão muito comum que sempre perguntam é: doutora, eu posso ter o meu salário rebaixado? Ou meu cargo, a minha função rebaixada? Não, pessoal, não pode. Uma vez atribuído aquele salário ao empregado, ele não pode ter o salário dele rebaixado. Não adianta falar, agora eu vou diminuir as horas dele trabalhadas e automaticamente eu vou diminuir o salário dele. Agora não pode. Se ele foi contratado para trabalhar 44 horas semanais e receber um valor X, você não pode agora diminuir as horas de trabalho dele para que diminua o salário dele. Você pode até diminuir as horas trabalhadas dele, mas você vai ter que continuar pagando a ele o mesmo salário. Então presta bem atenção, o salário não pode ser reduzido, como também não pode rebaixar uma função de um trabalhador. É inviável, inadequado, isso tudo contraria o que a CLT, o que a lei trabalhista determina. Eu vou ter os mesmos direitos trabalhistas daquele colega, daquela pessoa que tem a carteira de trabalho anotada? Sim, você terá os mesmos direitos que aquele colaborador que tem carteira de trabalho anotada. Só que na sua situação, você vai ter que comprovar a sua relação de emprego. Ou seja, que você tinha que cumprir ordens, que você ia trabalhar todos os dias, que você cumpria uma jornada de trabalho. Então, isso é fácil, tá, pessoal? Isso não é complicado. Para um advogado experiente, que já atua há muito tempo na área trabalhista, isso facilmente ele caracteriza. Assim, você vai ter que trazer as provas, né? Mas assim, você terá que trazer as provas para o advogado, né? Conversas de WhatsApp, recibos de pagamento, testemunha, e aí facilmente o advogado irá provar que você realmente exercia uma função de funcionário ali para aquela empresa e vai receber as mesmas verbas daquele colega, daquela outra pessoa que tem a carteira de trabalho anotada. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, que eu tenha contribuído um pouco aí com as dúvidas trabalhistas de vocês. Qualquer coisa vocês podem nos chamar aqui, que estaremos à disposição. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.